as pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Aleluia. Jesus foi chamado de mestre, e ele é mesmo, né? Ele foi um mestre. Mestre é aquele que ensina. E o ministério de Jesus, quando ele passou nessa terra, foi marcado por duas grandes vertentes. Uma foi a cura, milagres, né? Ele curava as pessoas, através da unção que estava sobre a vida dele, ele trazia libertação a cativos, multiplicava pão, andava sobre as águas, milagres. Ele curava os leprosos, ele curava os cegos, ele curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Então o ministério dele foi marcado por curas e milagres. E a outra grande vertente do ministério de Jesus na terra foi o ensino. Jesus ensinou as pessoas a respeito do relacionamento entre homem e Deus. Ensinou de diversas formas, através de sermões, através do exemplo, mas ele ensinava. E foi uma bênção, eu imagino aquelas pessoas recebendo aquele ensino de Jesus, que era um ensino do dia a dia, porque havia ensino a respeito das coisas de Deus naquela época. Haviam os fariseus, haviam os escribas, haviam os saduceus, e eles ensinavam o povo. Só que Jesus mesmo alertou a respeito do tipo de ensino deles e falava que eles não entravam pela porta e nem deixavam com que as pessoas entrassem, porque eles dificultavam tanto as coisas que era um fardo muito difícil de se carregar. E eles se apegavam, aqueles religiosos se apegavam nas mínimas coisas, em lavar o copo por fora, em lavar o prato, o tamanho da roupa, a franja, o tamanho do filactério, que era um objeto que eles usavam, e eles se apegavam em várias coisinhas e cada vez ia dificultando mais o relacionamento entre homem e Deus. Ao ponto de as pessoas acharem que eles sim conseguiam se relacionar com Deus e que as pessoas do dia a dia não se relacionavam com Deus e era algo muito difícil. E Jesus vem para trazer um ensino acessível. E ele vem para tirar toda aquela capa de religiosidade e falar qual que é o essencial. E Jesus vem e traz aquilo para aquelas pessoas. E eu imagino aquelas pessoas bebendo dessa fonte. Ufa, que agradável que é. Mesmo nas vezes que ele era duro, Jesus ele não simplificou deixando de uma forma simplória. E ele não simplificou deixando de uma forma rasa, um evangelho raso, não. Ele falou as grandes verdades, mas de uma forma acessível às pessoas. E glória a Deus porque isso ficou registrado e é para nosso ensino hoje. Porque às vezes na caminhada com Cristo a gente vai caminhando e a gente mesmo vai dificultando demais as coisas. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito daquelas coisas simples do dia a dia que o cristão precisa praticar. E às vezes a gente quer complicar demais o relacionamento com Deus e o ser cristão. Então, Jesus vai nos ensinar nessa noite, Jesus vai te ensinar nessa noite a respeito da essência do Evangelho. Amém? Abre comigo então em Mateus 6. É como se Jesus tivesse, vamos lá no beabá do Evangelho. Amém? E é isso que a gente deve fazer. A gente não deve dificultar as coisas. O Evangelho é muito simples. Mateus 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mateus 6, de 1 a 4. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto,
Quando vocês derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto. E o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Primeira lição que Jesus estava dando para eles é o seguinte: que eles deveriam praticar ajuda ao próximo, as obras de justiça que fala aí. Que eles deveriam ajudar ao próximo. E essa é a primeira lição que a gente tem que trazer à nossa memória. Sabe o que é cristianismo? Ajudar o próximo. Fazer obras de justiça. E Jesus em nenhum momento condenou as obras de justiça que aqueles religiosos faziam. Ele condenou o modo como eles faziam. E a gente vai aprender também. Mas é tempo de nós, como cristãos, nos importarmos mais com as pessoas que estão ao nosso redor e tentar ajudá-las de alguma forma. Isso é cristianismo? Isso parece obra social. É obra social e é cristianismo. Você tem que ajudar as pessoas. E essa ajuda pode se dar de várias formas. Tem tanta gente precisando de ajuda nesse momento. E Deus te deu um talento, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade. E nós podemos ajudar as pessoas. A sociedade está carente de ajuda. E muitas vezes a gente espera que alguém faça. Não é verdade? Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque lá no meu bairro acontece isso, isso e isso. E nós então olhamos para esse alguém, a gente então acha esse alguém no poder público. Então, a prefeitura, ou o Estado, ou a União tem que agir e ajudar aquelas pessoas, e tem mesmo, porque é dever dos poderes ajudar a população. Afinal, existem os recursos dos impostos, que são pagos justamente para isso, mas não é o poder público só que pode fazer isso. A igreja pode fazer isso. A igreja, estou falando você e eu. Eu e você somos igreja. E quantas vezes a gente está fazendo igual aqueles religiosos lá, gente? A gente pega a nossa Bíblia, põe debaixo do braço e a gente vem para a igreja. E a gente volta para a nossa casa e a gente vive a nossa semana. E a gente não se lembra de olhar para as pessoas que estão precisando. Fala a verdade. Muitas vezes a gente faz isso e a gente se preocupa com a nossa escala no ministério. Você não tem que deixar de fazer essas coisas. Você não tem que deixar de ler a Bíblia. Mas cristianismo também é ajudar as pessoas. Obras de justiça. É tempo da igreja praticar obras de justiça. E Jesus vai falar como, porque aqueles religiosos praticavam obras de justiça. Mas sabe de que maneira como eles faziam? Eles anunciavam para os quatro cantos as benfeitorias que eles estavam fazendo. Olhem, aqui fala até que eles chegavam a anunciar com trombeta. Estou ajudando uma pessoa aqui, estou dando R$10 para ela. Imagina isso. Olhem aqui, eu estou ajudando essa causa. E então eles socorriam as pessoas. Mas eles anunciavam para os quatro cantos que eles estavam ajudando, e Jesus está condenando. Qual é a forma que a gente tem que ajudar as pessoas? Em secreto. Olha só, é o que a Bíblia está falando aí. Você tem que ajudar as pessoas em secreto. Não é para ficar anunciando, sabe? Vai lá, ajudar alguém, tira uma selfie, posta nas redes sociais e bate no peito e fala, eu sou cristão, eu estou ajudando todo mundo. Que bom que você ajudou alguém, mas você tem que dar uma ajustada nisso aí, porque sabe que jeito que você tem que fazer? Em secreto. Por que em secreto? Primeiro, para tratar o seu ego. Ajudar alguém
já é dispendioso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ainda mais ajudar alguém e não ser honrado pelos homens por isso. Ninguém ficou sabendo que você ajudou, mas não saiu no jornal A Cidade, não postaram no top 10 da internet que você ajudou. É desse jeito que tem que ser, para tratar o seu ego. Porque, tratando o seu ego, você vai fazer aquilo por amor, sem nenhum tipo de segundas intenções. 1 Coríntios 13 fala a respeito disso. Se uma pessoa entrega seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não valeu de nada no mundo espiritual. E aqueles homens religiosos faziam isso para serem vistos pela sociedade como religiosos. Olha, eles fazem, ajudam as pessoas, hein? Que bom. E qual é o risco disso? Jesus falou, eles fazem para que sejam vistos pelos homens. E eles recebem a recompensa, recebem um elogio, recebem um reconhecimento, talvez você vai receber aquela placa de honra ao mérito. Que bom. Mas você prefere ser honrado pelos homens ou por Deus? Pensa nisso. Se você for um grande assistente social, ajudar as pessoas, então você recebe o reconhecimento da cidade, e seu nome batizam a praça com o seu nome, e coloca o seu nome numa rua, que bom isso. E você foi reconhecido pelos homens. Isso é louvável. Mas se a gente faz em secreto, a gente não está sendo reconhecido por ninguém nessa terra. Mas o meu Pai que vem em secreto me recompensará. Ô glória! É isso que a palavra está falando. Quando eu faço em secreto, eu estou falando, eu poderia ter a honra dos homens, mas eu prefiro ter a honra de Deus. É uma escolha. Eu prefiro ser honrado por Deus, porque a honra dos homens fica nessa terra. Um dia, vão batizar aquela praça lá com o nome de outra pessoa. Mas, quando eu sou honrado por Deus, tem peso de glória. E vai ficar para a eternidade. Entenda isso. Não tem como a gente receber a glória dos homens e a glória de Deus. Quando você faz no seu escondido, ninguém ficou sabendo, tiglim, ponto para você. Porque o seu Pai, que vem em secreto, está te vendo. E é tempo da gente voltar a fazer boas obras, ajudar as pessoas. E é incrível como o inimigo deixou esse mundo de um jeito, que a gente pensa 2, 3 vezes antes de ajudar alguém, que a gente tem medo de ser lesado de alguma forma. Fala a verdade. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriará. Você vê uma pessoa, de repente uma pessoa de rua, e você já fica com medo de se aproximar a ela, e de repente você ser abordado de uma forma hostil. De repente bate alguém na sua porta pedindo um prato de comida, você fica com medo de abrir o portão e ela invadir sua casa. Não é assim? A palavra tem um ensino a respeito disso. Você tem que ser simples como a pomba e sagaz como a serpente. Seja esperto. Não seja bobo, mas não tenha coração duro. Aí quando a gente pensa em ajudar, a gente já pensa lá num outro país, a gente já pensa lá longe. Será que não tem pessoas ao seu redor que você conhece que precisam de ajuda? Ajuda espiritual, precisam de uma oração, do ensino da palavra. Ajuda psicológica, precisa de um conselho, precisa de um ouvido. Ajuda financeira, precisa de um dinheiro, precisa de um remédio. Pessoas que você conhece, eu não estou falando daquele estranho que você encontra na rua. Pensa agora, nesse momento, se não tem alguém do seu círculo de amizade, talvez até da sua família, que está precisando de um apoio, de um levante, né? Dá uma ribada. Outro pensamento que vem na nossa mente, quando a gente
se propõe a ajudar alguém, mas isso que eu vou ajudar é pouco e não vai resolver o problema. Não é assim que a gente pensa? Não, eu posso ajudar, mas não vai resolver o problema dela. Jesus não mandou você resolver o problema dela, Jesus mandou você ajudá-la. Jesus não falou que você é a salvação da vida daquela pessoa, Jesus é a salvação daquela pessoa. Você vai ser instrumento de Deus. E se Deus está te usando naquele momento, amanhã Deus pode usar outra vida para ajudar aquela pessoa, e no outro dia outra vida, e de repente aquela pessoa saiu daquele problema. Não se assuste se Deus colocar pessoas no seu caminho nessa semana para você ajudar. E Deus não está pedindo para você ajudar com o que você não pode. Ajuda com o que você pode, meu irmão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Então, meu irmão, ajuda com o que você pode. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia, então eu não consigo ensinar para ela isso. Meu irmão, ajuda com o que você pode. O que você sabe da Bíblia, ensina para ela. Se eu só sei o Salmo 23, vai lá e lê o Salmo 23 para ela. Com aquilo que você tem na mão, vai e faz a obra de Deus. Imagina a mudança que a gente pode fazer. Dá uma olhada em volta. Se toda essa crentalhada, inclusive eu, começar a ajudar as pessoas mais do que a gente faz. Quantas pessoas serão afetadas de uma forma positiva com o amor de Jesus? Porque quando você vai falar de Jesus, talvez a pessoa não aceite, mas quando você vai com uma boa obra, você está abrindo uma porta para entrar com Jesus na vida daquela pessoa. Então, o primeiro ensino é tempo da gente fazer boas obras. De que jeito? Caladinho, sem propaganda. É o primeiro ingrediente da receita do cristão, que Jesus ensinou nesse capítulo aqui. E ele continua o ensino, vamos ver? Jesus vai ensinar mais aí, versículos 5 ao 8, Mateus 6, 5 até o 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus estava alertando eles a respeito do que? A importância da oração na vida do crente. Segundo ingrediente, eu e você, nós temos que orar mais. Mas essa lição aí eu já aprendi lá na escola dominical, quando eu era criança, que o crente tem que orar. Pois bem, mas Jesus está trazendo você aqui para te lembrar disso. Você precisa orar mais, eu preciso orar mais. A oração é a arma do cristão, não é? É uma arma de vitória. Pensa bem, tudo que você tem de bom que Deus derramou na sua vida não foi regado na base da oração? Pensa aí. E é tempo da gente orar, voltar a orar mais. Voltar a joelho no chão, a orar em concordância, orar na célula, orar no ministério, orar em casa, no quarto, em secreto. E você viu como Jesus fala? Então, do mesmo modo como ele falou a respeito das obras, Jesus está ensinando aqui. Jesus não condenou que eles não deveriam orar, pelo contrário, ele falou que eles deveriam orar. E estamos falando a forma como eles deveriam orar. Não é para ficar orando, né? Aquela oração pomposa, cheia de palavras bonitas. E os religiosos daquela época faziam isso. Eles se levantavam para orar,
parava o bairro. Todo mundo olhava para eles, e eles orando, aquela em público, né, com aquela oração bonita, toda floreada. E Jesus falou: vocês querem ver a oração poderosa? É aquela oração lá dentro do seu quarto, na intimidade com o Pai. E aqui, Jesus estava quebrando o quê? A religiosidade. Gente, como a gente fica profissional em orar? Se você está começando agora na jornada cristã, saiba, um dia você vai ficar profissional em orar. Você vai ter as palavras certas, você vai saber o roteiro certinho de uma oração, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma religiosidade. Oração é conversa com Deus, é intimidade com Deus, é abrir o coração para Deus. Eu imagino como deveriam ser as orações que Jesus fazia quando ele se retirava para orar. Você imagina Jesus com aquela oração toda religiosa? Ó, amado Deus e Pai, estou nesse monte, neste momento, humildemente. Eu imagino ele entregando o coração dele para o Pai, conversando da mesma forma como você conversa com alguém que você tem muita intimidade. E Jesus estava falando a respeito disso, ensinando para eles, oração não é religião, oração é intimidade. Então vai para o seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa participar desse momento, é você e Deus. E ele ainda fala aqui a respeito das vãs repetições. Você viu aí? O problema não é você repetir a oração, né? De repente você orou hoje por cura e você ainda não foi curado, amanhã você vai fazer o quê? Ora de novo. Então você repetiu a oração. O problema não é a repetição, o problema é a vã repetição. O que é a vã repetição? Esse termo vãs repetições que está aí na sua Bíblia, traz o significado do quê? Daquelas palavras que são ditas sem entendimento do significado delas. Sem o pleno entendimento do que aquilo significa. Então você começa, né? Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe... Nem está concentrado, nem está com um pensamento naquilo que você está pedindo e você está falando. Vã repetição. A oração tem que vir lá do fundo do seu coração para Deus, fazendo todo o sentido para você. A oração tem que brotar do fundo da minha alma para Deus. E aí a gente se entrega, do mesmo jeito que a gente se entrega através da adoração, não é? Você não às vezes se entrega, se rende, e aquelas palavras vêm de lá do mais íntimo para Deus, você entrega como presente. A oração também tem que ser assim. Não é vã repetição, não é aquela oração decorada. Não existe um crente que não saiba orar. Você sabe pedir? Sei, então você sabe orar. Às vezes a gente, né, o irmãozinho está começando e a gente pede para ele orar, ele fala, eu não sei orar. Por quê? Porque ele está olhando para um modelo religioso, que nós mesmos passamos esse modelo. Ele está olhando para aquele, não, eu tenho que orar então igual o fulano ora, o meu líder de célula ora, né? Eu tenho que orar igual o fulano, ele tem uma oração tão bonita. Existe oração bonita e oração feia? Pensa nisso. Só existe dois tipos de oração, a oração sem efeito e a oração com efeito. E a oração com efeito é aquela que a gente entrega o nosso coração na intimidade com Deus. E entenda, Jesus aqui não estava quebrando o princípio da oração em concordância. Pelo contrário, mais para frente, ele mesmo vai salientar a respeito da oração em público, né? Vamos dizer, em comunidade. É muito importante a oração em concordância. Ele mesmo depois falou a respeito de oração lá em Lucas 11, ele vai falar a respeito de você insistir na oração, batei e abrir-se-vos-á, né? Então ele vai ensinar a respeito disso, mas aqui ele está falando daquela oração pessoal, onde você vai estar orando
pelos seus motivos, é a sua intimidade com Deus, aquelas coisas que só você e Deus têm que saber. Existe um esconderijo. E fechar a porta do seu quarto, eu entendo que mais que um lugar físico, é aquela sua intimidade com Deus, aquele lugar secreto que você tem com Deus. Onde pode cair o mundo, mas você está com Deus. Talvez esse seu quarto, fechar a porta do seu quarto, é no momento que você está numa hora de almoço, do trabalho. Às vezes não é no quarto, é na cozinha, às vezes é na sala. Mas você tem que ter o seu esconderijo com Deus. Lembra quando você era criança, que você tinha um esconderijo? Você tem que ter um esconderijo com Deus, um lugar de intimidade com Deus, onde de tempos em tempos você vai para lá se encontrar com o Pai, através da oração. Amém? Amém mesmo? Você vê como o Evangelho é simples? É simples de entender, difícil é praticar. E aí Jesus continua. Vamos agora para o 14, porque então Jesus fala a respeito de oração e dá um modelo de oração que a gente chama da oração do Pai Nosso, né? Jesus em nenhum momento chamou de oração do Pai Nosso, mas a gente chama assim. Vamos lá para o versículo 14, Mateus 6, 14 e 15. Aí Jesus começa a passar para o nível 2, a fase 2 agora. Sabe qual videogame? Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus então vem ensinar a respeito do perdão. Você é crente de verdade, eu sou crente de verdade, eu tenho que perdoar as pessoas, gente. Perdão. Começa a ficar mais difícil. E ainda fala aqui, que se eu não perdoo as pessoas, o que acontece? O que está escrito na sua Bíblia aí? Se você não perdoa, o vosso Pai não te perdoa das suas ofensas. Eita! Gente, o perdão então é vital para a vida espiritual. Você imagina aquele entulhada de coisa que você via pedindo perdão para Deus. Se você não está perdoando alguém, o teu Pai não vai te perdoar dessas coisas, gente. É o que a palavra está falando. Não tem interpretação, né? Está aí, essas palavras. Não é uma questão de teologia interpretativa. Eu não estou dizendo que o perdão seja fácil. Eu sei muito bem, às vezes é difícil perdoar. E eu não estou dizendo que o perdão acontece de um dia para a noite. Mas cristão que é crente de verdade tem que conseguir perdoar as pessoas. E você não vai ter que perdoar aquela pessoa boazinha que só te faz o bem. É aquela pessoa que você acha que é malzinha e que te faz o mal. É essa pessoa que a gente tem que perdoar. E é incrível como o perdão, gente, é libertador. Eu sei, se você já conseguiu perdoar alguém, você sabe muito bem disso. Quando você perdoa a pessoa, sai aquele fardo das suas costas. É incrível, a pessoa que te fez mal, só que você não conhece o coração dela, mas você conhece o seu coração. E você olha para o seu coração, aqui não é mais o mal que aquela pessoa faz que te incomoda. Agora já é você não conseguir liberar perdão para ela que te incomoda. Por que isso? Porque o Espírito Santo está dentro de você falando, ei, você tem que perdoar ele. Você tem que perdoar ela. E nessa jornada, nessa história de perdão, sabe quem que a gente tem que perdoar mais? As pessoas que estão mais próximas da gente. Não é assim? Talvez essa pessoa que está do seu lado agora aí, que você veio com ela de cá.
são as pessoas que a gente tem que perdoar mais, porque são aquelas que a gente convive mais e a gente tem mais atrito. Eu sei que na sua casa, nos seus amigos não são assim, são tudo gente boa, né? Mas tem gente que tem uns amigos e uma família meio esquisita. Sai umas faíscas de vez em quando. E a palavra do Senhor está falando o quê? A gente tem que perdoar. Isso é cristianismo. E aí, imagina a gente ter uma igreja cheia de pessoas, coração duro demais, não dispostas a perdoar. Que qualidade de vida nós vamos ter aqui dentro? Pensa nisso. Jesus deu exemplo, quando ele estava na cruz, já tinha apanhado, ele olha para aqueles carrascos, sem dever nada, ele estava lá por causa de mim e de você. Aquela conta não era dele. E ele olha para aquelas pessoas, aquele soldado, e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Que coração, gente. Como eu tenho que aprender com Jesus. Como eu tenho que aprender com Jesus. E dependendo da gravidade da coisa que a pessoa fez para você, do delito que ele cometeu, é mais difícil perdoar, não é verdade? Se alguém pisa no seu pé, no seu dedão no ônibus, dá para perdoar, né? Ela pede perdão, desculpa, tá bom, você vai embora mancando, mas você perdoa. Agora, tem coisas que são mais difíceis de perdoar. Normalmente, aquelas coisas que nos magoam mais, são aquelas que a gente tem mais dificuldade de perdoar. O Espírito Santo pode te capacitar para você ser uma pessoa desse tipo. Se você não é essa pessoa, a gente vai orar no final para que Deus te capacite a ter esse coração. Para eu ter esse coração de perdão, de ajuda às pessoas, coração de oração. Pensa agora, nesse momento, se de repente tem alguém que você precisa perdoar. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, só para te lembrar disso, que você precisa perdoar essa pessoa. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus está em você, você não carrega mais o seu nome, você carrega o nome de Cristo. Você tem um sobrenome celestial que se chama Jesus. E a palavra do Senhor continua, e o último ensino que a gente vai ver, 16 a 18. E quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Gente, esses caras eram uma figura, né? Quando eles jejuavam, saia se arrastando pela rua. Oh, quão sofrido é servir a Deus! E as pessoas olhavam e viam eles, como eles estavam acabados, porque vinham jejuando, e devem ser muitos religiosos, devem ter intimidade demais com Deus, afinal de contas, está acabado por causa do jejum. E Jesus veio aqui para quebrar o quê? De novo a religiosidade. Primeiro, Jesus está salientando que a gente deve jejuar, sim. Vida de crente tem que ter jejum. Só que ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando, não, meu irmão. As suas lutas ficam entre você e Deus. Aí veste aquela máscara de crente que jejua. Tem cara de crente que jejua, né? Eu imagino a cara que eles faziam quando eles estavam jejuando. Saiam na rua, e aí aqui está falando, não, dá uma levantada, né? Dá um tapa na cara, lava esse rosto, dá uma animada aí, porque ninguém precisa saber que você está jejuando, não. É o teu Pai que precisa saber. Quando você jejua, você está jejuando para as pessoas verem ou para Deus ver?
Se as pessoas verem, parabéns, você já alcançou sua recompensa. As pessoas estão te dando honra, mas você não vai alcançar a recompensa de Deus. Mas quando ninguém soube que você jejuou, mas Deus soube, e o teu Pai que vem em secreto o recompensará. Aí você ganha a bênção pela qual você está jejuando. É isso que Jesus está ensinando. E eu falei que era o último, mas eu gostaria de falar a respeito aqui desses próximos versículos, que é interessante. Olha o 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus vai falar da área financeira. Não ajuntem para vocês tesouro nessa terra. E aí Jesus fala de duas coisas que os tesouros dessa terra estão sujeitos: a traça e a ferrugem, ou seja, a deterioração, ou a perda, ladrões roubam e furtam. Os bens nessa terra não estão sujeitos a isso? Você pode comprar um carro do ano, 0 quilômetros, deixa ele parado na frente da praia lá um ano, você volta lá, como que estado que ele vai estar? Um bem que parecia lindo, maravilhoso, vai estar todo enferrujado. Traça e ferrugem. Então os bens dessa terra sofrem deterioração e desvalorização. Não é? Se não isso, com certeza eles são sujeitos à perda. Alguém vem e rouba. E Jesus está falando, vocês não devem investir em tesouros dessa terra. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se você acumula tesouros nessa terra, o seu coração vai estar onde? Nessa terra. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Está entendendo? Ele está explicando para a gente. Sabe por que você não pode se apegar aos bens materiais? Porque os bens materiais são do seu tesouro. E onde está o tesouro, está o coração. Esse é um princípio espiritual. Aonde está o tesouro, está o coração. E a gente passa a amar aquilo que a gente se empenha em conquistar, não é verdade? Se você batalha e se esforça para conquistar, então você passa a amar. A gente tem que investir em alcançar tesouros celestiais. E em Mateus mesmo, Jesus falou a respeito de bens financeiros e dinheiro, essas questões, né? Ele não falou que o problema é o dinheiro. Ele falou que o problema é o amor ao dinheiro. Ele falou que era a raiz de todos os males. Mas a gente acabou de ler aí em Malaquias 3,10, que Deus vai abrir as janelas dos céus, derramar sobre nós uma bênção sem medida. Não é verdade? A gente leu ou não leu? Leu. E Deus está pronto para te abençoar. Mas o problema é se seu amor estiver nessas coisas. Por quê? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Tudo que você tem hoje de bens materiais, imagina se você tem uma bicicleta, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem 2 casas, se você tem 10 casas. Glória a Deus, isso é bênção de Deus na sua vida, não foi o inimigo que te deu, foi Deus. Só cuidado para não pôr o coração nessas coisas. Desfruta. É bênção. Deus te deu prosperidade, meu irmão. Desfruta. Não precisa fazer voto de pobreza. Mas não deixa seu coração nessas coisas. O nosso tesouro tem que estar no Senhor. Porque se o meu tesouro estiver no Senhor, o meu coração vai estar no Senhor. Porque onde está meu tesouro, está meu coração.
Eu tenho que amar ao Deus que me dá prosperidade. Eu não tenho que amar a prosperidade que Deus me deu. Eu aprendo muito com Davi. E Davi foi um menino que saiu lá de trás das malhadas, como a palavra fala, ou seja, ele estava lá, um monte de ovelha, cuidando de um bando de ovelha. Deus vai lá, um belo dia aparece na casa do pai dele e fala que ele ia ser rei. E Samuel unge ele como rei. Então ele se torna rei de Israel. Rei de Israel desfrutava de todos os impostos da nação de Israel. E ele passou a ser muito próspero. Ele passou a ter dinheiro, foi morar num palácio. Imagina, subiu na vida, né? Um belo dia, o próprio filho dele, Absalão, se rebela contra ele e ele tem que sair fugido, praticamente com a roupa do corpo, para não morrer. E ele deixou todos aqueles bens para trás. Mas o Senhor foi com ele, porque o coração dele estava no Senhor. E Deus traz depois ele de volta para tudo aquilo que ele vivia. Mas você imagina se o coração de Davi estivesse apegado àquelas coisas, àquela boa vida que ele vivia. Aquele status que ele vivia. Aquela qualidade de vida, agora eu sou nata da sociedade. Ele ia pensar 2 vezes em ir embora. E nessa segunda vez que ele pensou em ir embora ou não, o filho dele já tinha pego ele. Na verdade, foi por pouco que ele não foi pego por Absalão. Deus usou a vida de um amigo de Davi para dar um conselho para Absalão, para atrasar a mobilização do exército, para não alcançarem Davi. Então Davi consegue atravessar o Jordão e fugir. Então fica esperto, tudo que Deus te deu hoje, meu irmão, é bênção, desfruta, traz uma qualidade de vida para a sua família, isso é bênção. Se você precisar, está passando alguma necessidade financeira, é lícito você pedir ao Senhor. Mas que isso não ocupe o lugar de Deus no seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Amém? E todo o Evangelho, depois, se você quiser ler Mateus esse mês, você está pedindo para Deus, que livro eu leio, Deus? Eu gostaria de te dar a sugestão de ler algum dos Evangelhos, onde está o ensino de Cristo bem diretamente. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor já para ajudar a gente, amém? E aqui eu pulei propositadamente, quando Jesus falou a respeito de oração, então ele dá um modelo de oração para eles. Em Lucas 11, os discípulos perguntam, Jesus, João ensinou os discípulos dele a orar, ensina a gente também a orar, como que a gente tem que orar? Que jeito que eu oro? E Jesus apresenta esse modelo de oração. Aqui existe um grande ensino nessa oração, que a gente, como eu falei, a gente chama de oração do Pai Nosso, existe um grande ensino. E a gente pode pegar isso daqui e usar da maneira errada, como Jesus falou aí mesmo. Quando vocês orarem, vocês não podem orar como hipócritas, para os 4 cantos verem, e nem com vãs repetições. A gente pode pegar essa oração. Quem já orou essa oração aí alguma vez na vida? Eu já orei várias vezes. A gente pode orar mais uma vez e ela ser apenas uma vã repetição. Ou cada palavra dessa pode trazer um sentido, sair do fruto da minha alma e ter um sentido para mim e para você. A oração, essa oração está aí, né, no capítulo 6, versículo 9 a 13. Você está com a sua Bíblia aí? Eu gostaria que você examinasse as Escrituras agora. Lê essa oração e tenta entender cada palavra que está aí, baseada em tudo isso que Deus falou no seu coração agora. Dá uma lida, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vamos dar esse tempo para você e eu também, eu estou aqui.
Quantos ensinos a gente pode aprender aqui? Jesus estava dando um modelo para eles. Pai nosso, eu posso chamar Deus de Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Existe um reino que pode vir sobre as nossas vidas. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus tem que ser feita na minha vida. Assim na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus acontece, então na terra ela pode acontecer também. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então eu posso pedir a provisão de Deus na minha vida? Posso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está vendo como todos os ensinos que Jesus deu estão embutidos nessa oração? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos ficar de pé. A gente vai orar essa oração aqui, não como uma vã repetição, mas trazendo esse ensino para a nossa vida, e eu creio que Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida nessa noite aqui. Porque nós estamos orando o Pai Nosso? Não, porque você está orando com o coração quebrantado. Vamos estar orando? Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado